5. Glória a Deus por mais uma oportunidade, dia 1º de janeiro, de manhã, nós estamos aqui, lendo Provérbios. Gente, isso é uma dádiva de Deus, uma oportunidade ímpar, podermos nos reunir para ler a Bíblia. E eu quero comentar com vocês sobre o versículo 2, que diz: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Olha, esse capítulo, ele tem algumas coisas que se referem ao próximo, né? Como nós nos comportamos com o próximo. Por exemplo, a pessoa tá muito aflita e você fica cantando perto dela, como se nada tivesse acontecendo, né? Você estar diante do ímpio, que isso é como uma pessoa justa, né? Que cai diante do ímpio, é como uma fonte contaminada. Tantas coisas tem aqui que se referem, fala, por exemplo, para a gente não ficar demais na casa do vizinho, né, do nosso próximo, porque pode cansar a pessoa. Tem tantos conselhos aqui muito práticos neste capítulo. E quando a gente lê esse versículo, a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é tudo investigar, ou seja, é descobrir. Então é assim, Deus encobre algumas coisas para que a gente descubra, para que a gente encontre. Parece que Deus esconde algumas coisas, que Deus tem o prazer de brincar de esconde-esconde com a gente. Mas quando a gente olha o ministério de Jesus, é interessante observar que ele mesmo falou que ele falava em parábolas porque a mensagem não era para que todos entendessem, porque nem todos estavam preparados para receber aquela mensagem e nem todos iriam valorizar. E ele deseja assim, que haja um interesse. Por exemplo, algumas parábolas, os discípulos perguntavam, né? Ai, o que o senhor queria dizer com aquilo? Nós não entendemos nada. E aí eles iam perguntar do que se tratava. Então, esse interesse o Senhor quer no nosso coração. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, eu já li esse texto aqui com vocês, mas ele é muito pertinente, porque eu queria olhar esse versículo numa perspectiva da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é... Quando você lê a palavra, assim, você lê uma vez, né? Por exemplo, você lê um versículo, ou você lê um capítulo inteiro, você ficou ali, sei lá, 5 minutinhos lendo aquele capítulo, 3 minutos, e você fecha a Bíblia. Você teve um contato com a palavra de Deus, às vezes até alguma coisa entrou no seu coração, mas a palavra de Deus, ela tem assim como que camadas. É como quando você vai cavar um poço, muitas vezes numa primeira leitura você não encontra água. Numa leitura muito rápida, né, uma leitura superficial, e às vezes é preciso cavar. Tem versículos que você entende mais rápido, mas tem outros que você precisa estudar, você precisa perguntar para alguém, você precisa pesquisar. Né? Então, nesse sentido de cavar, há alguns lugares que tem água mais fácil, mas outros é preciso cavar para encontrar uma fonte de águas. A palavra de Deus é assim, né? Alguns versículos a gente não entende, alguns textos a gente lê assim, fala do que se trata isso. E aí esse cavar diz respeito a uma dedicação junto com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é o autor da Bíblia. Ele inspirou os homens que escreveram. E a Bíblia, ela tem uma mensagem só, do início ao final. É uma mensagem. É que às vezes a gente não consegue fazer essa relação, mas quando a gente começa a observar um pouco mais nas camadas mais baixas, de interpretar o texto, de buscar o que quer dizer, de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de muitas vezes nos reunirmos para cada um dizer o que entendeu, e disso a gente tira muito proveito. Então,
Isso vai mostrando pra gente que a Bíblia tem uma mensagem só. E ela foi escrita com a inspiração do Espírito Santo. Então, esse texto aqui de 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 6 a 16, o Paulo está falando sobre o entendimento das coisas de Deus que não vem pela ciência humana, que não vem pelo conhecimento humano. E a palavra de Deus é assim. Tem versículos que a gente lê que a gente fala, mas Deus parece que é do contrário. Deus parece que, a gente fica assim até questionando por quê? Porque foge ao nosso entendimento baseado na nossa humanidade apenas, na nossa condição humana. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para o quê? Para a nossa glória. E o provérbio está dizendo o quê? Que a glória dos reis é descobrir, é investigar. Então, quando a gente começa a investigar a palavra de Deus, a glória de Deus vem sobre nós. Há uma cobertura de glória sobre a nossa cabeça. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então tem coisas preparadas para nós que não subiram ao nosso coração, que não estão no nosso olhar, a gente não encontra com o nosso olhar. Mas olha o versículo seguinte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então esse Espírito de Deus que habita em nós, que se move em nós, ele nos revela, porque ele penetra as profundezas de Deus e nos revela coisas que a gente, de uma maneira humana, natural, jamais poderíamos ver ou entender ou conhecer. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conhece a mente de Deus? Ele pergunta, quem pode conhecer o que tem na mente de Deus? Mas aí ele faz essa revelação, só que nós temos a mente de Cristo. Nos foi dado através da cruz, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós recebemos da sua mente. Gente, é tão poderoso isso, e às vezes é até assim, a gente com a nossa condição humana, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue apalpar isso, porque é muito maravilhoso. Você ter a mente de Cristo. Você ter esse Espírito de Deus habitando dentro de nós, que nos revela coisas que estão no íntimo de Deus. Coisas que estão escondidas em Deus. Então, essa busca por Deus, por isso que lá em Jeremias diz assim, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então é preciso uma busca intensa de Deus. É preciso uma meditação mais profunda da palavra de Deus. A gente estar aqui, por exemplo, nesse grupo, é diferente de você apenas ler provérbios na sua casa. Vocês que participam dos grupos,
Vocês sabem disso. Que você lê, né, o livro, você lê, você tem um entendimento, você aproveita. Mas quando você está em grupo e você tira um tempo um pouco maior para conversar sobre aquele capítulo, para discutir, para ouvir o que o outro também trouxe, o aprendizado é muito maior e é muito mais consistente, né? Então, essa busca intensa de Deus pela sua palavra é necessário. É necessário. E aí, eu quero ir para um outro texto, lá em Ezequiel. O profeta Ezequiel é depois de Jeremias, tá? Tem Isaías, Jeremias, aí vem Ezequiel 47. Quem conhece esse texto? Quem já ouviu uma pregação, já leu, já ouviu falar sobre as águas purificadoras, os 4 níveis do rio? Qual é o capítulo, Sueli? Ezequiel capítulo 47. Eu vou ler, tá bom? Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Até aqui. Amém. Então, esse texto é um texto muito importante, que nos ensina muito sobre o reino de Deus. Ele fala dos níveis do reino de Deus. E eu queria conversar então um pouquinho com vocês sobre esses níveis, porque esse texto é muito profético para hoje, gente. Nós estamos no primeiro dia do ano e nós podemos falar assim, qual é o nível que nós estamos, né? E qual é o nível que Deus tem para nós esse ano. Que nível você está na sua caminhada com Deus? E que nível o Senhor quer que você chegue? E assim é a palavra de Deus. Quando eu estava falando para vocês de camadas, né? Essa leitura mais superficial é essa água nos tornozelos. Então é quando você coloca o pé e você deixa os seus pés serem molhados. Aquela beira de um riachozinho, né? Onde você vai experimentar a água e você permite que os seus pés experimentem aquela água ali. Às vezes é uma água tranquila, calma, né? E você sente aquela água nos seus pés, ela vem nos seus tornozelos. Esse primeiro nível do reino de Deus diz respeito à salvação. Você muda a sua caminhada. Você vem para o reino de Deus e você agora lava os seus pés.
muda o caminho, muda a rota. E em relação à palavra de Deus, é quando você dá esse passo, né, da leitura bíblica, de você olhar para os textos da palavra de Deus diariamente, de você colocar no seu coração, na sua mente, de você falar a palavra de Deus. Então é um primeiro passo, e sem esse, na verdade, nada vai acontecer, né? Porque é os pés que te levam. A gente caminhando, a nossa vida cristã, são os nossos pés que nos levam. A conversão, ela fala de rota, ela fala de você mudar a rota. Você está indo numa direção e de repente você converte. O que é converter? Você faz meia volta. Você muda a direção. Você estava indo aqui, você para, volta para começar de novo por um outro caminho. Isso é conversão. Então é o primeiro nível. Depois ele fala, no versículo 4, que as águas davam pelos joelhos, que ele mediu mais um tanto. E aí as águas começam a subir e chegam no joelho. Então é quando você caminha um pouquinho mais com Deus, você quer ir num nível mais profundo, você quer entender um pouco mais a palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia assim, boa parte, se você ler um capítulo, boa parte dos versículos você nem entende. Aí você fica assim, o que será que significa isso? O que quer dizer esse texto aqui? E muitas vezes, até se você está com uma determinada versão, é mais difícil ainda, né? A tradução ainda, às vezes, nem ajuda. E às vezes você deixa passar. Você lê e tá bom, eu sei que isso aqui está escrito, o que será que significa, mas ficou por isso mesmo, né? Mas às vezes que aquilo te incomoda, você quer entender. E hoje a gente tem o Google que ajuda bastante, né? Ajuda bastante o Google hoje. A gente pode pesquisar muitas coisas por lá. Mas há algo importante que nós precisamos fazer em relação a entender a palavra de Deus, que é a busca pelo Espírito Santo. É a submissão a Ele. É nós submetermos o nosso coração. Ontem eu estava vendo um vídeo, assim, esses vídeos aí do Instagram, a pessoa falando a importância de nós declararmos a palavra de Deus, que se você levantar de manhã e declarar a palavra, isso muda a sua vida e tal, e tal, e tal. Tudo bem, né? É verdade. Mas talvez esse seja um primeiro passo. Porque, a bem da verdade, se a gente não colocar no nosso coração essa palavra, se a gente não crer naquilo que a gente está declarando, se nós não mudarmos o nosso coração, não chega a lugar nenhum. Muitas vezes é preciso uma dedicação muito maior. Às vezes é preciso você tirar um tempo maior. Você lê de novo. Eu acho que eu já contei para vocês assim de experiências que eu tenho de ler um versículo ou um texto e eu não entender nada. E eu fico ali, Senhor, o que quer dizer esse versículo? E ficar meses naquele versículo. E eu não entendo aquilo. O que às vezes a gente entende, né, dentro do contexto do que está escrito, mas você não consegue entender na sua vida prática. Por que o Senhor está falando esse versículo comigo? Não é assim? O que tem a ver um versículo com uma mensagem tão esquisita que eu nem estou entendendo? O que tem a ver comigo, com a minha vida? Porque sim, a palavra é para nós praticarmos. Então não é simplesmente para nós conhecermos a história de um Deus poderoso, né, o que simplesmente não, porque isso já é muito maravilhoso, isso já é transformador. Nós conhecemos a história, mas a palavra de Deus, ela é para ser aplicada na nossa vida. Lá em Hebreus diz que a palavra, ela discerne o nosso interior, o lugar mais íntimo que nenhum ser humano, nenhum médico, nenhuma pesquisa consegue entrar. Ela discerne pensamentos e emoções, ela discerne a nossa história. Eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência, quem ainda não teve, que vocês tivessem essa experiência esse ano. De um versículo discernir a história de vocês, discernir uma situação que aconteceu. Sabe, você lê e Deus falar com você assim, olha, esse versículo quer dizer aquela situação que você viveu.
E eu tô trazendo cura, eu tô trazendo uma libertação, enfim. E Deus falar com você. Uma história que de repente foi vivida pelo rei Davi. E você fica buscando, Senhor, o que quer dizer isso para mim? Hoje, na minha vida. O que é essa história do rei Davi, quando ele fugia de Saul? Tô dando um exemplo, né? O que isso pode me trazer, Senhor? Qual é a direção, qual é o aprendizado? Ou qual é a cura que o Senhor quer trazer para mim? O que é essa história de Sara? Que Sara riu quando o anjo foi falar que ela ia ter um filho. E eu tô lendo isso aqui hoje. O que isso pode me ensinar? O que isso tem a ver com a minha vida? E de repente Deus fala com você, fala, teve um momento na sua vida que aconteceu isso, isso e isso, e você duvidou, e tal, e tal, e tal. E Deus fala ali poderosamente com você. Então a palavra, ela discerne o que a gente pensa. Ela discerne o que nós vivemos, que às vezes nem nós sabemos. Ela vai além de tratamentos terapêuticos. Ela vai além, gente. Porque a palavra de Deus é poder para a nossa vida. Então, quando nós permitimos que as águas cheguem nos nossos joelhos. Sabe, é aquele momento que você se dedica mais à oração, em que você realmente quer ir um pouco mais fundo, que você permite que o Senhor te leve a que essas águas purificadoras, elas cheguem até os seus joelhos. E você vai crescendo em Deus. O joelho fala de articulação, de movimento. Né? Como você se movimenta com a palavra de Deus, no reino de Deus. Depois ele fala, nesse mesmo versículo 4, que as águas, que ele andou mais um tanto, e as águas davam pelos lombos. Isso aqui eu acho muito interessante. Porque as águas, elas começam agora a alcançar os nossos órgãos vitais. Então ela alcança a nossa caminhada, alcança os nossos joelhos, os nossos movimentos, as nossas direções. Agora ela começa a alcançar órgãos vitais, sabe? Todo o aparelho digestivo e vai subindo para o nosso coração, onde tem as nossas emoções, onde tem a nossa história, onde tem todas as nossas experiências, vai alcançando. Depois, no 5 ele diz, mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas, só águas que se deviam passar a nado, somente a nado. Qual é esse momento? É quando nós temos uma sede tão grande pela palavra de Deus. É quando nós queremos tanto ir mais profundo no conhecimento de Deus. Porque quando nós buscamos, através da palavra, nós estamos buscando conhecer a Deus. E nós queremos tanto que nós queremos ir mais profundo em Deus. Então a gente investe mais. A gente começa a viver uma vida de muito mais leitura da Bíblia, de muito mais oração, de gastar mais tempo com isso, com essas disciplinas. Nós aplicamos o jejum. A gente às vezes não se contenta só em você sozinho em casa, mas você quer fazer um seminário, você quer participar de um grupo, você quer aprender um pouco mais aqui e ali. Você quer ir participar de uma conferência porque você tem sede de uma forma que você quer investir muito mais de você. E essa é a parte mais difícil, porque é a parte, gente, que ela vai, quando fala de você nadar, o que acontece? Você tem que colocar sua cabeça lá dentro da água. Você tem que tirar o pé do chão. Tem uma praia que eu fui, lá em Ubatuba, eu fui uns anos atrás, praia de Itamambuca. E a gente ficou num lugar que, para acessar a praia, naquele lugar que a gente estava, o acesso à praia era através de um riozinho assim. Então, dependendo da hora do dia, você atravessava só molhava seu pé. Dependendo o dia, o horário,
Aí a água já estava mais alta. E eu lembro de um momento que a gente passou, que eu passei naquele rio assim, ó, o pé já não encostava mais no chão. E eu queria, a partir desse texto, falar com vocês que muitas vezes nós queremos mergulhar. E a gente canta músicas assim. Não é verdade? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. A gente quer ir no profundo, a gente quer conhecer a Deus. E devemos buscar isso. Ontem Deus estava falando tanto comigo sobre, sim, que Ele nos conhece. Deus conhece você. Lá em Jeremias está escrito assim, Deus falando com Jeremias: ô Jeremias, eu conheço você antes de te formar no ventre. O que é esse conhecer? Aí eu fui buscar o significado dessa palavra nesses textos, e esse conhecer é um conhecer em todos os sentidos, inclusive no sentido de matrimonial, né, de coabitar homem e mulher, no sentido carnal, inclusive. E Deus nos conhece antes da gente ser formado no ventre. Depois ele me levou para os textos lá de João, quando Jesus chama Filipe, vai chamar Natanael, e Jesus fala assim: eu conheço você já. Eu já te vi debaixo da figueira. Antes de você chegar aqui, eu já te vi. E aí ele fica assim, maravilhado com aquilo, né? Fala: nossa, como assim ele me conhece antes de me ver? O nosso Deus, nosso Pai, Ele conhece a gente antes de você ser formado no ventre. Antes da gente viver aqui nessa terra, Ele já nos conhecia de todas as formas. Ele conhece a nossa vida. E nós, quando a gente entende isso, a gente quer conhecer a Deus. Porque o que acontece? O que Jesus veio fazer na terra? Qual é essa mensagem, né, que eu comentei com vocês, que é a mensagem da Bíblia? Que mensagem é essa? É a mensagem de restauração do relacionamento do homem com Deus, através de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele é a mensagem da Bíblia, porque Ele é o Cristo. Ele veio para restaurar esse relacionamento. Se trata dele. Então quando Ele vem, o homem está completamente afastado de Deus. Completamente. E Ele começa a trazer a humanidade para perto. Através de todo o trabalho que Ele fez com os discípulos, né? Ele vai evangelizando aqueles homens, vai explicando o reino, vai trazendo eles para viver essa vida, para um relacionamento com Deus, com o Pai. Então Jesus veio restaurar isso. Ou seja, nós, estando afastados de Deus, a gente perdeu o conhecimento de quem é Deus. Quem é esse Deus? O que tem na mente de Deus? Quais são os pensamentos dele? E aí Jesus veio para restaurar isso, para nos dar esse acesso de nós conhecermos ao Pai. Quando a Eva pecou, a Eva e o Adão, né, gente? Foram os dois. Quando o homem pecou, eu falei a Eva porque a conversa foi entre a Eva e a serpente, né? E a serpente falou para Eva assim, que havia um conhecimento naquela árvore, que eles estavam proibidos de comer, que Deus proibiu, né? Ela fala isso de uma forma muito assim, querendo incriminar Deus, colocar sobre Deus, né? O fato de que Deus era mau, porque ele estava privando o homem de algo que era bom. Inclusive ela fala, né? A Bíblia fala, vendo Eva que a árvore era boa para se comer, mas Deus tinha falado que não era. Então, o que houve ali naquele momento? Um interesse pelo conhecimento, que não era o conhecimento que o Senhor colocou no homem. Não era o conhecimento dessa sabedoria aqui que nós lemos nesse texto de Coríntios.
2. Por isso que o homem se afastou de Deus. Então a humanidade ela começou a viver baseada no conhecimento, nas descobertas que são palpáveis ao homem, à ciência. Só que esse texto de Ezequiel, ele nos leva a compreender que chega um momento que, se nós queremos realmente conhecer a mente do Senhor, e sim nós temos esse acesso, então nós precisamos o quê? Nadar. Aí que é o ponto, gente. Porque olha, nós vamos caminhando, a gente abre mão de muita coisa, a gente deixa muita coisa de lado, mas quando fala em mergulhar, significa você perder o controle total, porque você tem que tirar os seus pés do chão. Para nadar, você tira o pé do chão e afunda a sua cabeça na água. E na verdade é isso que o Senhor deseja de nós esse ano. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Eu não sei qual é o nível que você está. Se você está só com os seus pés, se a água já está nos seus joelhos, no seu quadril, se já está no seu tórax. Mas o que Deus deseja é que a gente possa mergulhar nessas águas, que são águas purificadoras. Por quê? Porque depois que a gente mergulha, depois disso, o que ele vê? O que o profeta vê? Que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Nós não estamos falando que 2024 é o ano da abundância? Pois é. Havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. E aí ele vai explicando para o profeta que aonde essas águas passam, elas vão curando tudo. Então, muitas vezes nós queremos a cura completa, nós queremos essa abundância. Tudo, onde essas águas passarem, elas curarão. Vai ter muito peixe, essas águas vão chegar e vão sarar. E viverá tudo por onde quer que esse ribeiro entrar, porque é o ribeiro que sai direto do trono de Deus. Então, a gente quer abundância, né? A gente quer a prosperidade, a gente quer a cura. Nós queremos tudo porque Jesus conquistou tudo isso para nós. Mas há uma condição que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. É preciso a gente mergulhar. É preciso a gente tirar os pés do chão e vivermos pelo Espírito. E uma coisa que a gente precisa compreender a respeito disso, né? A respeito do reino de Deus e a respeito da sua palavra, porque nós estamos falando aqui dessa glória que existe em descobrir as verdades da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem de uma forma tão intensa sobre nós, porque nós buscamos de uma forma intensa, começa a haver essa abundância na nossa vida, porque a palavra de Deus nos traz abundância. Começa a haver cura, começa a haver transformação. Só que isso só vai acontecer depois do processo da gente colocar os pés, ir mais um pouco, vai mais fundo e no quarto nível a gente mergulhar. Então são 4 níveis. Qual o nível que você está hoje? Eu não sei. Mas faça uma análise que o Espírito Santo possa trazer para você hoje. Qual é o nível que você está? Você está contente com esse lugar que você está? Ou você quer ir mais um passo? Será que você já está no ponto de mergulhar? O que é preciso para a gente mergulhar? O que é preciso para a gente entrar nesse rio? Eu gosto de pensar que se são os nossos pés que nos levam, né? E a gente entra num rio, você pode estar carregando algumas coisas na sua vida. E é isso que acontece. Quando nós entramos pela porta da salvação, nós carregamos algumas coisas. A gente pode carregar até alguma bagagem. A gente dá conta de colocar os nossos pés no rio, andarmos um pouco dentro desse rio com algumas bagagens, segurando mochilas, às vezes até malas. Se você for uma pessoa forte aí, com braços fortes, você pode carregar uma boa bagagem. Quando chega no joelho, gente,
Ou você tem braços muito fortes para erguer tudo aquilo, ou você deixa as mais pesadas ou as maiores. Tem que deixar as bagagens maiores. O que são bagagens? Qual é a bagagem que você tem carregado? Às vezes, né, se a gente está atravessando um rio, não dá para você carregar assim a malinha na mão lá de rodinha, né? Não dá para você puxar de rodinha. Aí você coloca o que no ombro, coloca a mochila no ombro. Se você pensa assim, eu vou fazer uma caminhadinha aqui, tem um riozinho ali, então eu vou levar uma mochila. Porque aí eu ponho no ombro, né? Carrega no ombro. Quais as bagagens que você está carregando? Hoje é dia, meu Deus, hoje é dia de deixar a bagagem lá em 2023. Eu tenho certeza que você viu alguns vídeos aí, né? Deixe 2023 e tal. Que são bagagens, gente? O que pesa, o que impede que a gente entre mais fundo no rio? É tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que ocupa as nossas mãos, que ocupa os nossos ombros, que vai pesando. Uma vez Deus me revelou que eu via uma pedra assim tão grande, era um negócio tão grande que nem cabia no meu ombro. Aquele era o meu peso que eu estava carregando e Deus me mostrou. Nem cabia no meu ombro, de tão pesado. Mas eu estava ali parada, junto com aquela pedra que não me deixava ir adiante. Então a gente carrega mágoa, a mágoa pesa tanto, mas pesa tanto. A mágoa está ligada à falta de perdão, né? O não perdoar. É uma bagagem que ela te paralisa no tempo. Você não sai do lugar, porque é muito pesado. Outra que é muito pesada é a culpa. A incredulidade, que a incredulidade não deixa você avançar. Aí tem umas maletinhas assim menores, né, que você vai carregando também. Muita coisa a gente carrega, raiva, ódio, angústia. Você não esquece coisa que aconteceu lá em 1912, você está em 1924 e você ainda lembra. Então nós precisamos deixar as bagagens se nós queremos avançar nesse rio, se nós queremos descobrir. Né? Provérbios diz que a glória de Deus é encobrir. E a glória dos reis é descobrir. Deus dá essa capacidade aos reis de descobrir. Nós temos essa capacidade. E lembra que você é rei e sacerdote. Nós somos habilitados pelo sangue de Jesus, pela cruz, para descobrir os mistérios de Deus. Através do seu Espírito, entendermos verdades da palavra de Deus que são sabedoria, que é entendimento, que é libertação para nós, que é cura. Mas para isso é preciso uma busca intensa e é preciso deixar as bagagens. E quando você chega mais adiante, que a água toma conta do seu tórax, como é que você segura as bagagens que você ainda carrega? Você tem que erguer, né? Você vai assim, para não molhar a sua bagagem. Que tamanho de bagagem você consegue carregar? Sei lá, uma necessaire, vamos pensar assim, a sua carteira talvez, seus documentos, seu dinheiro, seus cartões de crédito, uma maletinha de maquiagem, né, para você se maquiar, uma escova de cabelo, uma escova de dente. São essas coisinhas que a gente consegue carregar quando a água já tá aqui, ó. Você ainda carrega, às vezes, uma identidade antiga. Pois eu quero te dizer que o Senhor fala para alguém que está aqui que você precisa permitir que essa identidade antiga se afunde para você tirar uma identidade nova. Às vezes a gente precisa tirar uma identidade nova, porque a velha já tá tão velha, gente, já tem aquela foto de quando você tinha 12 anos.
É ou não é? Você tinha 12 anos, 14 anos, você fez uma identidade. Hoje não, né? Hoje as crianças já fazem, mas na minha época era assim. Sei lá quantos anos eu tinha, era por aí, né, eu acho. E aí tinha aquela identidade, aquela foto, que agora já é uma foto horrorosa, né? A identidade está espedaçada, não dá nem para ler o nome mais, e a gente fica carregando aquilo. Assim é a nossa vida, você entrou pela porta da salvação, você vai carregando as coisas, você vai deixando uma coisa aqui, outra ali, mas ainda fica aquela identidade velha, você não consegue mais nem ler quem você é. Porque você ainda não permitiu esse agir total do Espírito Santo de uma forma plena em você. E você precisa pegar essa identidade, colocar no rio e afundar. E tirar outro. Às vezes é preciso a gente passar uma situação para você tirar uma identidade nova. Atualizada. Qual é a atualização que Deus precisa fazer na sua vida? Qual é? Talvez o seu nome mudou, você casou e ainda está com uma identidade de solteira. A foto não dá para te identificar mais, porque mudou tudo agora. Então o Senhor está falando aqui sobre identidade. Que quem você era lá atrás, quando você tirou sua identidade, não é a pessoa que você é hoje. Você hoje tem acesso ao rio de Deus. Você hoje tem acesso à identidade de santo. Santo, santa. Filho, filha. Deus é santo. Se você é filho, filha, você é também santo. Você é santificado pelo sangue de Cristo. Então não fica carregando uma identidade de impureza, sabe? E tantas outras coisas. Isso nos impede de mergulhar no rio de Deus. Aí a falta de uma identidade renovada em Cristo, uma identidade nova, impede de você mergulhar no rio de Deus. É preciso colocar os nossos documentos antigos. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, eu tinha conta em banco que eu não uso mais hoje. Quando eu comecei, assim, a mexer com dinheiro, né, a me entender nessa fase um pouco mais adulta, de abrir conta em banco e tudo, eu não tenho mais aquelas contas antigas. Sei lá, eu mudei de cidade, mudou tudo, o banco fechou, vendeu para outro, sabe? Tudo mudou. E às vezes a gente guarda cartão de banco que o banco nem existe mais. Às vezes você guarda um cartão de crédito. Eu tô falando isso porque eu tô lembrando, tá? Que lá em casa eu tenho uma caixinha assim. Ah, deixa eu guardar esse cartão aqui. Às vezes ainda, né? Não sei o que, não sei o que. Você vai guardando aquele monte de coisa que nem não existe mais. Gente, hoje é dia de você afundar no rio. Porque o ano novo tá aí. Você quer uma vida nova. Você quer, sabe, essa abundância de Deus que o texto aqui tá falando. Você quer uma vida curada, sarada. Você quer que tudo seja produtivo nas suas mãos. Porque ele fala aqui que esse rio traz muitíssimo peixe. Peixe, no sentido espiritual, fala de almas. Então, se você quer ganhar almas, se você quer alcançar pessoas, se você quer levar o evangelho para pessoas, você precisa mergulhar no rio de Deus. Você precisa deixar os seus documentos antigos, sua conta bancária, o cartão, né? Porque a sua conta hoje já é outra. Deixa tudo lá, coloca a sua bagagenzinha de maquiagem dentro do rio também. Que agora a gente tem uma identidade nova, tá proposto pra gente um novo caminho, um novo tempo, sabe? Deixa o Senhor trabalhar a sua identidade nova. Deixa o Senhor renovar a sua face, porque o salmista disse, eu bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas os meus pecados e iniquidades, é Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Ele me renova, Ele renova a minha juventude. Então a gente precisa confiar nessa renovação e largar a nossa maquiagem, deixar a nossa maquiagem afundar no rio, sabe? Pra gente viver o novo de Deus esse ano. Pra gente viver a abundância que esse riacho traz pra gente.
Enquanto a gente carrega essas coisas, nós não conseguimos mergulhar nos níveis mais profundos da palavra de Deus. São impedimentos. Sabe, falta de perdão, culpa. Você acha que você não tem direito a tudo que Deus tem para você. Você ainda vive com esse RG antigo, essa identidade lá de 1912, 1960, 70, 80, sei lá quando, né? Você ainda vive com esse documento, pelo amor de Deus. Vai amanhã, num poupa-tempo, não sei como é que é aí na sua cidade. Faz uma identidade nova, leva uma foto nova. Faz isso de forma profética. Faz isso de forma profética. Se você ainda tem, né, essa identidade antiga aí. Joga fora os cartões de banco que você não usa mais. Deixa para trás, não tem mais utilidade isso. Começa a viver essa vida mais despojado de bagagens, porque você só vai poder mergulhar. Não adianta ficar cantando na igreja. Quero ir mais fundo. É lindo, as canções são lindas. Eu navegarei no oceano do Espírito. Como é que você navega com bagagem? Vai molhar, gente, vai estragar, vai mofar, entende? É o momento que a gente precisa deixar tudo, se nós queremos isso. Se nós queremos essa abundância aqui de muito peixe, né? Peixe fala também de prosperidade. Quando o Pedro estava lá, passou a noite inteira pescando, lá em Lucas 5. E Pedro não pescou nada. Nada, gente. Aí chega Jesus e fala assim, viu, empresta seu barco para eu pregar aqui a minha mensagem. Aí Pedro cede o barco. Depois da pregação, depois do ensino, Jesus fala assim para ele, ô Pedro, vai um pouquinho mais para onde? Para o fundo, depois você lê lá. Vai um pouco mais para o fundo, Pedro, você está muito na beirada, você está só com o seu pé. Vamos entrar, Pedro? Mais fundo um pouco, Pedro? Vem e me segue, Pedro, porque eu vou te fazer pescadores de homens. Só que naquele momento, quando Pedro vai mais fundo, o que aconteceu? Veio uma grande quantidade de peixes. E Pedro precisava daquele suprimento, era o trabalho dele, não estava dando. Pedro não estava pescando nada, devia ter dívida, sei lá, dificuldade financeira. E o Senhor Jesus vem com prosperidade. Por quê? Porque Pedro foi mais para o fundo. Enquanto a gente está na beirada com Deus, aí a gente quer que tudo prospere, mas a prosperidade de Deus, ela só vem quando a gente se entrega de cabeça à ação do Espírito Santo e deixa que esse Espírito nos guie, que ele nos ensine a sua palavra. Então nós estamos falando aqui de mais tempo de oração para esse ano, nós estamos falando de mais tempo de ler a Bíblia, sim. Nós estamos falando de meditar, sabe, de se dedicar mais. Nós estamos falando de jejum. Nós estamos falando disso aqui que nós estamos fazendo, de você estar sempre conectado, quem sabe com mais alguém, quem sabe um curso na sua igreja, você buscar isso. Não, eu quero caminhar mais na palavra de Deus. E aí vem prosperidade. Vem prosperidade, não tem como. Quando você deixa suas bagagens. Então, gente, tem uma pergunta hoje. Qual é a bagagem que você ainda carrega? Você ainda quer, em 2024, carregar essas bagagens? É interessante que quando a gente mergulha, né, a nossa visão muda. Você tá aqui, ó, você tá dentro do rio. E a água tá aqui. O que você tá vendo? Você tá tendo a mesma visão de quando você colocou o pé. Mas quando você mergulha, sua visão muda. Você vê por baixo da água. Aí você vê coisas que fora da água você não consegue ver. Dependendo do lugar que você estiver, você vê até alguns peixes, né? Você vê as plantinhas que estão ali. Alguém conhece Bonito? Bonito é aqui perto de onde eu tô, gente. Gente, quem gosta, né, desse tipo de viagem assim, olha, vale muito a pena. E Bonito é isso. Você mergulha e você vê os peixes que você não vê de fora. Entende?
que Deus tem para nós são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, mas quando você mergulha, você ouve diferente, você ouve o som do movimento que tem debaixo das águas. Você vê coisas que você não vê enquanto você está com os pés no chão. É isso que o Senhor está falando com a gente. Vamos mergulhar esse ano mais na palavra de Deus. Vamos nos entregar, vamos deixar as nossas bagagens para que a gente veja aquilo que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou, mas essas coisas estão quando você só vai ver isso, só vai ter esse acesso quando você colocar sua cabeça dentro da água. Você vai ver espécies de peixes que você nunca viu, plantinhas que não existem na terra, só existem debaixo da água. A visão muda. E é isso que o Senhor traz para esse grupo. Para você que está aí ouvindo, né? Compartilhando, recebendo essa palavra, é isso que o Senhor traz. Debaixo do rio de Deus tem coisas que você ainda não teve acesso. Amém? Essa será a nossa glória. A glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é investigar. Olha que palavra interessante dessa tradução, né? Investigar. Vamos investigar o que tem dentro do rio de Deus. Vamos permitir que o Espírito nos leve, né? Que a palavra de Deus tome conta da nossa mente. Paulo deixou isso bem claro. Renovai a vossa mente, transformai a vossa mente pela renovação. É a palavra que renova a nossa mente. É a palavra que nos leva para esse lugar. Então nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero incentivar você a buscar mais o Senhor esse ano. Sabe, eu quero incentivar você a buscar mais. Porque Deus tem coisas que você ainda não viu. Deus tem coisas que você ainda não viveu, que você ainda não experimentou. Você vai ter experiências lindas quando você mergulhar, quando você colocar a sua cabeça. Deixe as bagagens em nome de Jesus. Perdoe, tire a culpa de cima de você. Entenda que você foi santificado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E você pode ter esse acesso, porque você tem a mente de Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite participarmos da Tua glória quando nós entramos no Teu rio, quando nós recebemos, Senhor, dessa profundidade do Senhor. Pai, nós estamos aqui porque o nosso desejo é Te conhecer mais, é viver a mente de Cristo. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele mesmo declarou, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Nós queremos ter essa mente, Senhor, que vê o que o Senhor está fazendo, que acessa o Teu coração, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as bagagens que temos carregado, pesos que têm nos impedido de, às vezes, até mesmo ir um passo mais adiante do rio e a gente fica somente na beiradinha, porque não queremos molhar as nossas bagagens, não queremos nos desfazer, Senhor, não queremos deixar na praia as nossas bagagens para podermos entrar nesse rio. Muitas vezes não queremos tirar a roupa, Senhor, que nós temos carregado para poder entrar no rio. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ajude cada um deste grupo a se despir das vestes antigas, da identidade antiga, a não ter medo de mudar, de permitir que a identidade que o Senhor tem para cada um de nós seja revelada e viver essa identidade nova. Faz-nos leves, Senhor, para que a gente possa mergulhar, que a gente possa atravessar esse rio e chegar do outro lado nesses primeiros dias desse ano, Senhor. Em nome de Jesus, que todas as Tuas promessas sejam cumpridas, que essa palavra seja cumprida, Senhor, no tempo de abundância,
um tempo de expansão, um tempo, Senhor, de prosperidade na vida financeira de cada um que aqui está, sua família, sua casa. Senhor, que seja próspera a casa dos meus irmãos, a minha casa, a minha família. Que seja abundante, que haja prosperidade, Senhor, nos ministérios, o avanço do Teu reino aconteça através de cada um de nós que aqui estamos nessa manhã. Que a gente possa avançar, Senhor, e nós possamos ver do outro lado do rio tudo o que essa atitude de nos despojarmos de bagagens, de roupas que não nos permitem nadar, de confiarmos no Senhor, de tirarmos os nossos pés do chão e verdadeiramente colocarmos a nossa cabeça dentro da água e chegarmos do outro lado e percebermos que esse rio tudo mudou, que a nossa vida não é mais a mesma. Senhor, eu sei que cada um que aqui está deseja um tempo novo na sua vida. Deseja coisas novas, deseja saúde, deseja cura emocional, deseja libertação para os filhos, deseja, Senhor, um casamento restaurado, deseja, Senhor, nos negócios, na profissão, na vida financeira. Todos nós desejamos, Senhor, que a Tua bênção esteja por esse ano cada dia e que nós possamos ver essa prosperidade que a Tua palavra traz. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, vai mostrando para cada um qual é a bagagem que ainda está pesando, o que ainda é preciso deixar, para que a nossa mente realmente mergulhe no Teu rio. E nós sejamos transformados e libertos e possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nós não estamos confiando, Senhor, no nosso governo, nas promessas de homens, nas atitudes de homens, Senhor. Nós não estamos olhando para isso porque sabemos que não vem nada para nós, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Deus, que nos fez, que nos conheceu antes que nós fôssemos formados no ventre. O Senhor já nos conheceu. É em Ti que nós confiamos, Pai. Espírito Santo, nos ajuda. Espírito de Deus, faça em nós o Teu querer e o Teu realizar, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, para cada um dos meus irmãos, para a família deles, também para mim, para minha família, em nome de Jesus. Amém.